Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muita boa madrugada. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos aqui mais uma noite para falar um pouco sobre espiritualidade. E olha, já vou dizendo, hein? Graças a Deus, o exílio planetário está na prorrogação do segundo tempo, porque não é brincadeira as coisas que a gente tem presenciado por aí, principalmente no meio espiritualista, principalmente entre os religiosos, de todas as religiões. E nós estamos colocando uma enxurrada de vídeos através da manipulação do logaritmo, coisa que é muito simples da espiritualidade fazer, uma das coisas mais simples. Afinal, a tecnologia daqui do planeta Terra é muito, 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 muito arcaica. Muito arcaica. A tecnologia da espiritualidade superior é muito, muito mais avançada. Avançada num nível que nem os cineastas do planeta Terra puderam trazer em filmes de ficção, porque não conseguiram nem conceber ainda. Não foram em desdobramento, muitas coisas eles não conhecem. Então, a coisa mais fácil que tem pra gente é mexer no logaritmo, nas redes sociais, e colocar o que a gente quer para ele para que seja trazido. E olha, a coisa tá complicada. Empreendedorismo de espiritualidade. É verdade. Muita gente querendo falar que 2 mais 2 é 5. Sendo que 2 mais 2 é 4 em todos os lugares. Bom, o assunto de hoje é justamente para falar um pouco da questão do exílio planetário, porque o que tem sido mostrado para esse menino é espiritualistas querendo vender diversos tipos de trabalho. Né? Trabalho de magia, trabalho de amarração, trabalho de vingança, trabalho de tudo que vocês possam imaginar, para deixar pessoas broxas, né? Afetar os homens, principalmente. Tudo isso em nome da justiça. É o que eles dizem. Né? Nós fazemos justiça. E olha, eu não vejo a hora do exílio planetário. A hora do desencarne vai chegar, porque é inacreditável as coisas que nós temos que ver. Não, não tem como. Não tem como. Espíritos evoluídos estão vindo para cá. Os espíritos evoluídos não merecem estar encarnado com esse tipo de gente. Não, não merece não. E eu quero, mas se dependesse de mim, ó, já teria ido há muito tempo. A sorte é que Jesus é muito teimoso, né? Jesus é teimoso, ele tenta, ele tenta, ele tenta, ele tenta, ele tenta. Enquanto a misericórdia pode agir, a justiça não age. Lembrem-se dessa frase. Enquanto a misericórdia pode agir, a justiça não age. Então o que acontece? Mistura tudo, mistura tudo. Coloca um anjinho aqui, do lado de um demônio aqui, 2 demônios para ser mãe de um anjinho, 2 anjinhos para ser pai de um demônio. É assim. E fica uma loucura, loucura. Mas o que acontece? Vai chegar um momento que esses espíritos evoluídos que estão vindo, eles vão estar em corpos físicos mais desenvolvidos. E quando os corpos físicos forem mais desenvolvidos, né, vai ser alterado a arcada dentária, o córtex frontal, né, capacidade de memorização, capacidade de percepção, né, melhoramento dos sentidos. Então, isso vai trazer o que também? Uma paranormalidade muito maior. Então, não tem como espíritos muito, muito evoluídos, quando o corpo físico começar a se desenvolver, ficar encarnado do lado de demônio. Porque não iria aguentar. Não iria aguentar.
Existem certos pensamentos e certas emoções do ser humano aqui da Terra que são considerados, em alguns planetas, não precisa ir muito longe não. Vai aqui em Marte, Júpiter, Vênus, são considerados crimes hediondos, verdadeiras atrocidades, pensamentos de inveja, pensamentos de ciúme, né, pensamentos obsessivos, compulsivos, de manipulação, pensamentos de maledicência, de deboche. A energia do deboche é algo muito denso, né? O deboche hoje que está presente, aí quase que normalizado, né? Muita gente é debochada, é maledicente, é invejosa, é fofoqueira e acha que está tudo certo, tudo bom. Mal sabe essa pessoa que esse nível vibratório é totalmente incompatível com algumas humanidades que estão aqui próximas, né? Então, não tem como colocar muito em breve, não irá ter como colocar um anjo que irá vir com um demônio que está aqui. Agora está misturado, mas os corpos físicos ainda estão, né, muito embrutecidos. Então, por mais que a pessoa tenha uma grande evolução, ela sente essas vibrações, né, densas de inveja, de ódio, tal, mas ainda não é tão forte como será quando o corpo físico estiver bastante desenvolvido. Então é por isso que a justiça divina se antecipou, né? E o fato dela ter se antecipado significa também que vai dar uma aparente piora. Por que uma aparente piora? Porque vai encarnar o máximo de espíritos ruins que puder, para que esses espíritos possam ter sua última chance, e assim que desencarnar, não vai nem para o astral inferior. Assim que desencarnou, pega o espírito adormecido do corpo, coloca numa nave, adormece e vai para outro lugar. Aí quando estiver chegando lá num outro planeta, eles acordam, quem tem que acordar, explica o que está acontecendo, né? Faz todo o processo que já foi feito no planeta Terra há muito tempo atrás. Então, é muito difícil de acreditar como que alguém pode pensar, por exemplo, que espíritos como os Exus, espíritos como as pombagiras, fazem parte desse tipo de trabalho que são feitos por alguns médiums, né? Alguns médiums aí que querem vender o seu trabalho, né? Que dizem que estão agindo em nome de uma suposta justiça divina, né? Mas o que o ser humano do planeta Terra entende como justiça divina? O que o ser humano do planeta Terra entende de Deus? Qual é a proximidade verdadeiramente de um espírito do planeta Terra com Deus, né? Então, como que um médium pode dizer que fazendo esse tipo de trabalho ele está em prol de uma justiça divina? Não, o nome disso é vingança, o nome disso é ódio, o nome disso é maledicência, inveja, raiva, tudo de ruim. Tudo de ruim, né? Então, lá atrás já eram magos, já eram sacerdotes. Sim, muitas das pessoas que trabalham com mediunidade hoje foram iniciados nos grandes templos do passado. Templos que serviam a deuses de pedra, templos que serviam a deuses que pediam assassinato de animais, oferendas. E vocês percebam que eles continuam pensando do mesmo jeito. Só que agora mudou uma coisinha só. Tem internet. Então, antigamente, como que eram as coisas? A comunicação era muito mais lenta. Eles se reuniam ali dentro do templo, né? Eles faziam as coisas ali entre eles, eles tentavam influenciar uma vila aqui, uma pequena parte de pessoas ali, um grupo aqui, né? Era tudo falado ali ao vivo, gritado, berrado, né? Uma pessoa passando informação para outra. Hoje não, hoje está muito mais fácil, né? Está muito mais fácil propagar a ruindade, né? Bota uma fantasia, uma maquiagem, enche o chão de estátua, de
vela, de cabeça de animal, né? Nós já vimos até, inclusive, mostramos para esse menino aqui, né? Fazer o quê? Ossos do ofício, ele tem que olhar, ele tem que ver, né? Pessoas que estão colocando anúncios patrocinados, segurando o coração de animais, falando em inglês para tentar atrair, né, os gringos. Afinal de contas, o Brasil é uma referência, né, no assunto da espiritualidade. O Brasil, ele é um dos países mais espiritualizados. Isso não quer dizer que isso é algo bom, nem ruim, mas é a pátria do evangelho. Então é a humanidade que mais tem olhos abertos para a espiritualidade, né? Claro que não dá para colocar assim, comparar quem é mais espiritualizado, quem é menos espiritualizado. É óbvio que existem muitos países aí, principalmente do Oriente, que trazem para o Brasil, inclusive, a sua cultura espiritual. Mas o que acontece? Hoje o Brasil é conhecido sim, né? Inclusive até pelos desencarnados. Em países que não consideram uma vida espiritual, países que são muito materialistas, países que são dominados, por exemplo, pela máfia ou qualquer outro tipo de coisa, né? Quando eles desencarnam e eles têm alguns problemas pós-desencarne, muitas das vezes eles são trazidos para o astral do Brasil, né? Para o plano astral do Brasil, para os hospitais daqui, para as equipes que estão aqui, né? E claro, existe uma série de, como que eu vou dizer assim, cursos, né, para um espírito atuar no astral de outros países. Afinal de contas, vamos supor que um Exu, né, um Exu de lei, está trabalhando no astral. Às vezes ele já foi um soldado na Alemanha, ou ele já foi um soldado na Inglaterra, ou ele já trabalhou como piloto na França, né, ou na Bélgica, ou na África, né? Então, ele lembra a língua, ele acessa, né? E a comunicação também, por ser telepática, é compreensível. Então, um espírito, quando ele vai falar com o outro, um desencarnado alemão vai falar com um encarnado brasileiro, a comunicação telepática ela se traduz. Então, não precisa, ele não, a pessoa que vai receber a comunicação não vai receber a comunicação em alemão. Vocês entendem? Mas o Brasil tem essa influência e tem esses, né, projetos de magos negros encarnados hoje, fazendo esse tipo de serviço, porque não mudou nada, né? Então você vê aí 30 vidas, 40 vidas, 50 encarnações, 60 encarnações do mesmo jeito. Igualzinho na época da Atlântida, né? Aí veio para o Egito, para a Macedônia, né? Então, percebam o quanto é difícil mudar, né? O quanto é difícil desapegar de velhas crenças, o quanto é difícil ter humildade para colocar as verdades sob revisão. Poxa vida, faz 40 vidas que a pessoa está lá servindo as trevas e assassinando animais? Sim, faz 40 vidas. Às vezes, a espiritualidade prepara um tipo de encarnação ou outra, que aquela pessoa vai nascer com algum tipo de limitação, seja ela física ou mental, que ela não vai fazer, mas é uma ou outra. No meio de 60, pode ter certeza que mais de 90% fez e faz. E agora, os karmas ainda aumentam. Por quê? Porque lá atrás a pessoa não tinha tanto acesso às outras. Ela não conseguia influenciar tanta gente. Agora, com a internet, meu Deus do céu, meu Deus do céu, porque a gente está mostrando para esse menino aqui e ele não procura essas coisas. Então, assim, é nós que estamos manipulando o logaritmo dele. Mas imagine as pessoas que procuram. O quanto disso aparece. Então, vocês percebam, nós estamos batendo nessa tecla. Esse já é o terceiro, quarto ou quinto vídeo sobre isso. E isso vai estar sempre na pauta. Isso precisa estar na pauta, porque o que acontece? Nesse momento de transição, nunca se falou tanto sobre espiritualidade na internet, né? E assim, isso é bom, claro que isso é bom, mas proporcionalmente falando, a chance de aumentar também
esse tipo de coisa, esse tipo de trabalho que é da não-luz, revestido como se fosse da luz, trazendo uma suposta justiça divina que não existe, né? Aumenta também. Então, o nosso trabalho é muito importante por causa disso. A psicografia teve o seu momento, foi importante, ainda é. Vai continuar havendo psicografia? Vai. Mas agora, o período é da internet. Então, os livros estão sendo falados. Não é verdade? Se a gente pegasse esse assunto aqui, 5, 6 vídeos de 1 hora, 2 horas, já dá um livro todo, não? Ou pelo menos uma grande parte de um livro só sobre esse assunto. Então, assuntos como obsessões complexas, manipulação energética, exílio planetário, trabalhos de magia, têm que estar sempre na pauta. Principalmente esse menino aqui, porque ele está vivenciando, né, um trabalho espiritual apométrico, que coloca ele em situações onde ele se depara com espíritos aí, muitas das vezes de alta hierarquia, do inferno, né? Porque os trabalhos que chegam são situações graves, né? São situações sérias. A apometria é uma ótima técnica. A apometria é uma técnica trazida pela espiritualidade que deve ser usada, né? A apometria, o próprio Ramatiz fala, né? A gente tem a ajuda de vários espíritos que estão em naves ali, que tem muita tecnologia, e eles usam essa tecnologia para ajudar. Então, antes de começar um trabalho apométrico, eles estão lá nas naves, ou eles estão num centro de comando, no astral, por exemplo, eles podem estar na dimensão astralina, ou eles podem entrar em outra dimensão. Imagine, por exemplo, um ser que vibra em 8ª dimensão, ou 9ª dimensão. Ele pode atuar nas dimensões abaixo. Então, pode ter um centro de comando em alguma das dimensões abaixo, não só na dimensão astral, certo? Com tecnologia e tudo mais. Antes de começar o trabalho apométrico, eles usam uma espécie de computador para acessar os registros acásticos de quem quer que seja que irá ser tratado, porque por mais que o grupo apométrico trate uma pessoa só, durante o trabalho serão tratadas inúmeras, né? Muito mais do que os médiums possam imaginar. Porque o médium vidente, o clarividente, não se enganem, ele vê muito pouco, bota pouco nisso. É como se a pessoa que não fosse clarividente tivesse com os olhos fechados e o clarividente tivesse com os olhos um pouquinho abertos, um monte de poeira. É assim. A espiritualidade mostra o que ela quer mostrar, né? Às vezes mostra para o clarividente só uma silhueta, às vezes mostra um ambiente. Depende. Às vezes mostra só a silhueta, mas aí mostra um pouco a roupa do espírito, porque às vezes isso vai ser importante, né? Então, tomem cuidado com essa questão da clarividência, clareaudiência, porque as pessoas têm uma tendência a achar que médium que tem clarividência, que tem clareaudiência, sabe mais do que a outra pessoa que não tem. Só que a gente está esquecendo de levar em conta o quê? Nós estamos esquecendo de levar em conta que o sentir é muito mais poderoso do que o ver. Porque os nossos olhos nos traem. A nossa visão nos trai. Seja ela do terceiro olho, seja ela do olho normal. Ou seja, o nosso sentir ele é muito mais poderoso. A informação passa pelo cardíaco primeiro. Tanto é que no trabalho que esse menino participa, né, o coordenador, ele não tem clarividência, mas ele tem um sentir muito poderoso. Então, ele vê mais do que os outros, entendem? Então, não caiam nessa também, né, de achar que porque a pessoa tem clarividência e tudo mais que ela tá vendo. Então, a espiritualidade tem uma tecnologia muito grande, né, muito desenvolvida. Ramatiz fala bastante sobre isso, né? Pega os registros akáshicos das pessoas que vão ser tratadas, abre numas telas, uma sequência de telas aqui, os médiuns estão ali desdobrados, seleciona a parte da vida, digamos assim, que eles querem tratar e mostra para os médiuns. E será tratado momentos da vida ali,
Que momentos? Fractais, né? Partes da consciência milenar do espírito que ficou travado num trauma, ficou travado numa situação de difícil resolução que precisa ser tratada, porque essa ideia de passado, presente e futuro, ela é uma ilusão. O tempo ele não funciona de uma maneira linear. A linearidade do tempo é uma forma de aprisionamento da consciência. A linearidade do tempo é uma forma de aprisionamento da consciência. Percebam. Agora vocês estão sentindo que o tempo está passando muito rápido, não é verdade? Passa muito rápido, muito rápido, muito rápido. Percebam. Então é muito difícil. Vem aqui pra cá, vem. Vai deitar lá, vai. Vai lá deitar, vai. Então vocês percebam como essa linearidade, ela é uma ilusão. Então quando nós estamos no passado, nós estamos no presente. Está acontecendo naquele momento porque nós estamos ali, vendo o que está acontecendo. Existem muitos tipos de obsessões complexas. As obsessões complexas, elas são atualizadas, desenvolvidas, modificadas, porque os seres que estão no astral inferior, né, de grande conhecimento, eles não param de trabalhar. Eles não dormem em serviço. Então vocês imaginam um espírito que desencarnou, que tem muito conhecimento, mas ele é imoral, ele não tem ética, ele tem muito ódio, ele tem muita raiva, ele sente prazer em machucar, em manipular os outros. Então ele vai usar aquele conhecimento dele para prejudicar pessoas. Primeiro, os desafetos. Ele ficou no planeta Terra, até porque a grande maioria tem desafetos, seja dessa vida ou seja de outra. Né? É um planeta kármico. Então, tirando aqueles que dá para contar no dedo, que estão aqui em missão, que não tem mais karmas, todos têm desafetos. Né? Inimigos do passado. E às vezes dá a impressão de que quando um espírito desencarna, pelo fato de expandir as consciências, né, às vezes dá a impressão de que a regra é que venha culpa, que venha remorso, que esse espírito vai querer consertar as coisas que ele fez, retomar o tempo que é perdido, reencarnar muito em breve. Mas isso não é uma regra. Não, isso não é uma regra. Muitos dos espíritos, inclusive, que são bem ruins aqui no planeta Terra, quando eles desencarnam e eles veem que eles não morreram, eles ficam até piores. Até piores. Porque eles pensam, nossa, eu achei que eu ia ser vencido pela morte. Nem isso me pegou. Ha, 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 sou invencível. Né? Pablo Escobar é um exemplo disso. Quando ele desencarnou, ele tomou conta de uma grande facção do astral inferior com o objetivo de ampliar o tráfico de drogas nas escolas. Né? Ele estava na linha de frente. Né? Então, assim, o corpo perispiritual já estava virando uma gosma, e isso acontece porque, como vocês sabem, o planeta Terra possui uma força telúrica, né? Um magnetismo que faz com que os espíritos que estão ali sejam puxados por um útero materno, porque isso é uma lei do universo. A reencarnação é uma lei do universo, não é uma manipulação de espíritos conhecidos como arcontes ou outra coisa do tipo. Não, é uma lei do universo. Ou será que o espírito de Gaia, que tem essa força telúrica, está sendo hipnotizada pelos arcontes? Será que Gaia utiliza sua força telúrica para colocar os espíritos nos úteros porque ela está sendo hipnotizada pelos arcontes? Ou porque é uma lei do universo? Ou porque é algo que é estabelecido por Deus? Ou é porque é algo inerente ao espírito dos planetas? Entendem? É claro que num planeta evoluído como Vênus, por exemplo, o contato espiritual com os encarnados é direto. Então, para eles não tem tanta diferença assim. Estou encarnado, estou desencarnado. Tem diferença, mas não é aquela coisa absurda igual aqui no planeta Terra. Que as pessoas ficam completamente perdidas.
que as pessoas têm medo da morte, que as pessoas não sabem o que vem depois, que fica aquela coisa muito louca, eu tenho que viver tudo que eu posso agora, porque a vida é só uma. Entende? Isso não existe. Né? Então eles têm contato com seres espirituais, eles entendem que é só uma passagem mesmo, é uma coisa muito tranquila, muito natural. Entende? Mas tem reencarnação. A diferença é que lá, como eles já são bem mais evolvidos, bem mais saudáveis do espírito, o corpo físico dura 100 anos, 200 anos, 300 anos, e aí eles desencarnam, ficam um pouco no plano espiritual, depois voltam. Depende do que o espírito vai fazer. Depende do que o espírito vai fazer. Né? Existem duas venusianas, por exemplo, um casal de venusianos, que já está desencarnado há bastante tempo. Como que eu sei disso? Eu sei disso porque no livro O Abismo, de Ranieri, mostra que tem dois venusianos que estão lá no abismo, cuidando daquele pessoal, velando por aqueles seres, né, que estão completamente doentes, alucinados do espírito, muitos deles em processo de ovoidização, perdendo o perispírito, né? Então vocês percebam, há um motivo, mas se eles voltassem para o planeta deles, eles reencarnariam, viveriam 200 anos, 300 anos. Por quê? Porque não tem doenças, não é verdade? Porque grande parte das doenças, para não dizer todas, são causadas pelos distúrbios emocionais e mentais. A ciência do planeta Terra, quando o exílio estiver se concretizando, que graças a Deus vai ser logo, porque não aguentamos mais esses demônios, esses diabos, né, atrapalhando, transformando a psicosfera do planeta em algo lamacento, num lodo, né, que precisa a espiritualidade precisa usar recursos, Deus usa recursos no astral inferior para dissolver a matéria mental tóxica, porque é tanta matéria mental tóxica, tão fedido, é tão pernicioso, né, para a própria matéria mental tóxica de quem a produz não destruir eles mesmos pela segunda vez, ou seja, uma segunda morte, existem seres lá horripilantes, aves, né, espécies de animais que, segundo alguns autores, né, principalmente o Atanagildo, que foi um dos discípulos de Ramatiz, quando esteve encarnado aqui, fala que não tem palavras para descrever. Né, que fala que o melhor dos autores de ficção do planeta Terra não conseguiriam conceber um ser daqueles, mas que eles são utilizados lá como medida profilática, ou seja, eles que chupam aquela matéria mental tóxica e transformam em algo saudável, uma energia transmutada. Né? Assim como, por exemplo, os urubus fazem, né? Algumas bactérias fazem no planeta Terra. Né? Então vocês percebam o que Deus tem que fazer. Né? E uma das coisas que acontece também, quando o espírito que está lá está passando por aquela dificuldade, né, tá cheio de matéria mental tóxica, aquela matéria mental se torna um lodo, uma casca grossa, às vezes líquida, às vezes fica ácido, corrói a pele, chega no órgão, o espírito fica num estado de putrefação vivo por causa do que pensa e do que sente. Então, vocês imaginam por que a humanidade do planeta Terra não pode ter contato com os seres de outros planetas desenvolvidos ainda? Porque eles deixariam todo mundo doente. Alguns extraterrestres, inclusive, falam que tem dificuldade em ficar perto de um ser humano por causa do cheiro. É muito animal, é muito animalizado. E eu já digo diferente. Eu acho que esses extraterrestres eles estão sendo muito legais, né? Porque eu acho que o ser humano do planeta Terra ele não deve ser comparado a um animal, sabe? Porque um animal ele tem instinto de sobrevivência. Né? O ser humano não, o ser humano se destrói. Né? O ser humano ele se mutila. Né? E isso fica muito evidente no astral inferior, né? Quando a matéria mental que ele mesmo produz sai pela boca, sai pelo nariz, pelo olho e começa a corroer
pele, o pescoço, né? Então vocês imaginam, não é qualquer espírito que consegue ir lá para ajudar eles, né? Tem que ter preparo, tem que ter uma força mental forte, um equilíbrio, estudo, né? Então vocês imaginam, né? E aí o que que acontece? Esses animais vão lá e devoram toda essa matéria mental tóxica, né? Justamente para esses espíritos não se destruírem de novo. E muitos desses espíritos, quando eles começam a melhorar um pouco, eles já não têm tanta toxina neles, já conseguem, por exemplo, levantar, andar, o que que eles fazem? Você acha que eles pedem ajuda? Que eles buscam renunciar aos defeitos do caráter que eles têm? Muito pelo contrário, eles não buscam a ajuda da luz. Eles se unem a uma turba de espíritos que já passaram pelo que eles passaram, mas que fica agora zoando e debochando e tratando mal quem está passando pelo que eles acabaram de passar. Então vocês percebam o nível de, né, falta de empatia, de crueldade, né, de coisa ruim mesmo. Acho que não tem palavra para descrever, né? Então vocês percebam a dificuldade que é. Então, assim, muitos desses espíritos estão reencarnados. Muitos desses espíritos estão reencarnados. Muitos não acreditam na vida espiritual, então fazem o que fazem, né? E não acreditam que vai haver algum tipo de punição, ou se acreditam, nem ligam muito para isso, né? Então vocês imaginam, né? Esse tipo de trabalho que é feito, né? No último trabalho apométrico que o menino fez, no início do trabalho estava havendo uma dificuldade de visualização, né, para ver o que estava acontecendo, né? Porque a espiritualidade estava fazendo o quê? Ela não estava abrindo o chakra frontal dos médiuns, porque ela precisava antes recolher o máximo de ectoplasma dos médiuns. Então, antes de abrir o chakra frontal, para começar a ver o que estava acontecendo, prender quem tinha que prender, ajudar quem tinha que ajudar, né, proteger quem tinha que proteger, esclarecer quem tinha que esclarecer, etc., a espiritualidade começou a pegar ectoplasma, 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 ectoplasma. Por quê? Porque nós sabíamos que haveria uma base no astral inferior, né, com espíritos aí de alta hierarquia, né, muito, com uma alta periculosidade, e que nós precisaríamos, depois de resgatar esses espíritos, levar eles para a justiça divina, implodir todo aquele local. Então, olha que situação interessante. Eu não sei vocês, quem aí já conheceu uma obra chamada Aglon e os Espíritos do Mar. Quem puder, leia essa obra. Se chama Aglon e os Espíritos do Mar. É uma obra de Ranieri, orientada por André Luiz, aonde eles vão no fundo do oceano. Né? Para quem não sabe, o mar é conhecido como a Calunga Grande. Então você tem a Calunga pequena, entre aspas, que é o cemitério, guardada pelos eixos caveira, muito bem guardada pelos eixos caveira, e você tem a Calunga Grande, que é o mar. Por que a Calunga Grande? Porque no mar existem uma série, existe até hoje, uma série de desencarnes, né, diferentes. Aviões que caem, navios que naufragam, né, então, ilhas que afundam, civilizações inteiras que afundam, afinal de contas, né, o mar ele engole é, a terra que está ali, enfim, não tem para onde o mar ir, senão para cima da terra, não é verdade? Então o mar é considerado a Calunga Grande. E aí olha que interessante, nas civilizações antigas, quando havia ali a pirataria, né, as navegações estavam iniciando, muitos crimes aconteciam no mar, né, muitas mortes, né, enfim, muitas coisas aconteciam,
E traições, tramas, trapaças aconteciam dentro dos barcos, nos cais, nos portos. Afinal de contas, os portos é o lugar da cidade que tende a ter, principalmente no passado, uma grande circulação de pessoas, de mercadorias e, portanto, de dinheiro. Então ali acontecia muita coisa, do mar para a cidade, nos cais e tal. E teve um episódio de uma traição onde uma situação complexa, de difícil resolução, uma mulher, uma bela mulher, que tinha uma autoestima elevada, se achava melhor que as outras pessoas, muito prepotente, muito arrogante, não conseguia amar ninguém a não ser a si, né? Tinha uma paixão grande por si mesmo, né? Fez um pacto com uma entidade do astral inferior, já naquela época, uma entidade que se colocava como rei do astral inferior, e essa entidade tinha uma aparência perispiritual de Baal, porque na época que esse homem desencarnou, foi na época que Moisés estava atravessando o deserto. E nessa época Baal era um espírito, era uma entidade considerada como um deus, então ele personificou essa entidade lá, ele estava. E ele fazia acordos com muita gente. Até semana passada. Inclusive, a informação que nós estamos trazendo agora através desse menino é que muitos desses médiums que nós estamos vendo aí, né, fazendo trabalhos, fizeram um pacto com ele, né, ou já estiveram servindo a ele, tanto no astral como encarnados. Né? Então, eles tinham a sua encarnação preparada lá. E esse espírito estava lá já há pelo menos 2000 anos. Né? E aí, ele fez um pacto com essa mulher. Ele fez um pacto com essa mulher. E ele tinha um certo conhecimento, nós não iremos entrar em detalhes aqui, o menino não sabe disso, estamos trazendo isso agora. Ele conseguia criar um campo reflexor de luz que agia na matéria. O que eu quero dizer com isso? Como vocês sabem, em trabalhos de apometria, magos negros, feiticeiros das sombras, criam campos de força em volta deles. Mas esses campos atuam a nível astral, não atuam a nível material. Só que ele tinha um conhecimento que ele conseguia fazer com que esse campo de força atuasse a nível etérico material. Como vocês sabem, o duplo etérico, ele é um corpo semimaterial. Então, ele é quase que visível a olho nu, quase que visível. Então, o que acontecia? Já era o bastante para ele. Ele colocava um campo de força nas pessoas às quais ele tinha esse tipo de pacto, esse tipo de acordo, e essa deflexão de luz fazia com que elas tivessem um brilho, mas não é um brilho que saía do espírito delas, é um brilho que vinha da luz, refletia nesse campo a nível material e ia no olho das pessoas, e parecia para as pessoas que aquela pessoa tinha brilho, aquela pessoa tinha luz interior. E isso fazia com que as pessoas fossem hipnotizadas. Então essa mulher, ela foi motivo de queda de muitos homens, principalmente naquela época. Vocês imaginam uma mulher se sobressair no meio daquele monte de pirata, aqueles homens rudes, né? Isso requer força. E esse espírito, que nós iremos chamar de Baal, dava essa força para essa mulher. Mas ele, como vocês sabem, o astral inferior é a lei do mais forte. Eles se traem a todo momento. A hierarquia deles é na base do medo e da manipulação. Medo e manipulação. É assim que eles trabalham. Você que está nos ouvindo agora, está passando por alguma situação em algum lugar onde você sente medo e se sente manipulado? Cuidado. Isso não é
atividade da luz. Isso é atividade das trevas. As trevas faz isso. Tentam impor o seu modo de ver, tentam enganar, tentam fazer com que algo ruim pareça justiça, tentam fazer com que a utilização, por exemplo, de substâncias que vai fritar o seu cérebro pareça algo legal, entre outras coisas, né? Que escravizam o seu espírito e colocam você no astral inferior ou numa nave para encarnar em corpos ainda mais primitivos do que esse corpo aqui, que vibra nessa densidade aqui. Então, esse ser Baal era um agente duplo, digamos assim, onde ele também fez pacto com um cientista das sombras. Um cientista das sombras que está reencarnado. Ele está reencarnado. Qual era o trabalho desse cientista das sombras? O trabalho desse cientista das sombras, nós estamos trazendo essa informação agora para o menino. Essa entidade, Baal, tinha um conhecimento de fazer com que esse campo de força vibrasse quase nível material. Então, ele não queria fazer isso só com um campo de força, ele queria aproveitar o conhecimento de um cientista que sabia manipular larvas astrais, bactérias astrais, pedaços putrefatos de perispíritos que estavam se desfazendo, né? Restos de cordões de ouro que ligam o corpo mental ao perispírito, para que isso fosse colocado como forma de obsessão nas pessoas, para que aquilo se materializasse e influenciasse o corpo físico dessas pessoas. Esse cientista é um indivíduo reencarnado que possui uma tara, uma espécie de tesão por fazer com que suas vítimas fiquem doentes, com bactérias, com vírus, com veneno. Isso faz com que ele sinta até atração sexual. Então vocês percebam o nível de doença e periculosidade de alguns dos espíritos que estão habitando o interior do planeta Terra. Esse espírito, nesse trabalho de apometria, foi encontrado um fractal dele. Nós desfizemos a base dele. Precisávamos de uma cota de ectoplasma gigantesca, porque a quantidade de experimentos ali não era brincadeira. Então, nós não iremos entrar em detalhes aqui, claro, mas estamos trazendo essas informações para vocês novas, a título de conhecimento mesmo. Né? Como nós falamos, algumas informações novas serão trazidas e outras que são antigas, mas já foram trazidas, serão faladas novamente. Então, o que acontece? Ele reencarnou e a profissão dele no plano de vocês é médico. Ele é um médico. Então, ele utiliza da profissão dele para fazer com que os pacientes adquiram certos tipos de doença, bactéria. E não só isso, ele fazia isso em desdobramento também. Então, ele tentava envenenar as pessoas. Só que ele não fazia isso de uma forma que ficasse muito nas claras. Era de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Uma superdose aqui, um remédio misturado com algo que não vai fazer bem aqui, algo que vai prejudicar aqui, mas bem devagarzinho, porque é nisso que consistia o seu prazer. Era nisso que consistia a sua tara, era nesse processo lento. Perceba que estamos falando aí de um sociopata. E eles fazem tudo minuciosamente, bem pensado. E ele estava junto com esse ser, o Baal. Nós precisamos. O trabalho durou 2 semanas. Primeiro, nós tivemos que tirar o ser conhecido como Baal, porque ele tem uma força mental muito grande.
e os médiums encarnados, infelizmente, não poderiam contrair, né? Então, nós pegamos e avisamos os médiums. Esperem que nós iremos tirar esse espírito daqui, levar ele para a justiça divina, e aí sim vocês continuam com o trabalho, porque um espírito da estirpe dele tem uma grande força mental, e ele atrapalha todo o trabalho, ele faz com que as visões fiquem diferentes, ele interfere, é como se fosse, ele coloca um ruído na antena, tira os médiuns de sintonia, atrapalha, né? Um espírito como esse, ele não teme a justiça de Deus, ele não respeita o Pai, o Criador, muito menos Micael. Então, para esse espírito, só resta adormecê-lo. É claro que nós não iremos torturá-lo ou machucá-lo nem nada do tipo. Utilizamos apenas os meios moderados de força, colocamos ele numa nave, geralmente em parceria com algum mestre ascensionado. Então, o comando de Santa Ametista, nós temos também o Santa Esmeralda, nós temos o comando de Melquisedeque, né? Nós temos o comando de Ashtar, né? Que é um dos maiores comandantes de alta patente, responsável aí, ele é o cabeça, chefe, digamos assim, por esse exílio, né? Então ele faz as intermediações junto com Micael, para que todos possam trabalhar juntos e levar os espíritos para o lugar. Então, com um espírito desse, não tem conversa. Os Exus Mirins chegaram, as Pombagiras Mirins chegaram, todos fardados, todos bem treinados, né? São militarizados, são muito mais, uma estratégia muito mais avançada do que a Polícia Federal que vocês têm, o FBI que vocês têm, a Interpol que vocês têm, não tem nem comparação. A velocidade que eles fazem o trabalho, a inteligência, a sintonia. Então eles já chegam, eles já pegam o espírito, pegam todos os escravos que estão ali, geralmente tem ovoides, né? Então eles são todos já pegos, já colocados nos devidos lugares. Um espírito como esse, ele já é adormecido, colocado numa nave, e quando ele abrir o olho, ele já estará dentro de um corpo onde ele não poderá atrapalhar ninguém. Muito pelo contrário, é ele quem vai ser dominado por feras, por tempestades solares, por terremotos, um planeta primitivo bastante denso, um magnetismo fortíssimo, uma força telúrica além, muito além do que o planeta Terra possui. Então esse espírito foi retirado, o fractal dessa mulher foi tratado, e esse homem, em breve, também enfrentará a justiça, né? Então vocês percebam que o trabalho espiritual ele é muito importante. Então, nós precisamos de pessoas com boas intenções, que queiram ajudar, pessoas que foram preparadas no plano espiritual, que não tenham ganância, que não tenham vontade de aparecer, que não tenham medo de errar, porque errar é normal, e que tenham amor no coração, luz interior. Não precisa ser perfeito, mas... E muitas das pessoas que foram preparadas no astral inferior estão aí, em vez de ajudar, em vez de trabalhar para prender esses facínoras, estão cortando cabeça de bode, pegando o coração de porco na mão e tentando atrair cliente gringo. É brincadeira? Então vocês percebam a dificuldade que nós temos, principalmente porque eles dizem que estão trabalhando com Exu e Pombagira. É triste, é verdadeiramente triste, porque de alguma forma eles realmente acreditam que essas entidades são demônios, né? E na verdade são seres humanos. Às vezes você vai estar num cemitério e vai ter da falange de Exu Caveira, ele pode aparecer com a aparência da última encarnação que ele teve. Vamos supor que ele foi um soldado alemão da Primeira Guerra. Ele pode aparecer com uma farda de soldado alemão da Primeira Guerra e falar para você, eu sou um Exu. E aí você, né, se você está despreparado, você não vai acreditar, né? E ele pode se aparecer também
com o rosto de uma caveira, ele pode plasmar isso. Vai depender do caso, vai depender da situação. Não tem necessariamente uma regra. Geralmente os caveiras se apresentam dessa forma porque eles precisam botar medo nos ignorantes do astral inferior, porque muitos dos quiumbas são espíritos de pessoas ignorantes. Eles só conhecem a linguagem da força, eles só conhecem a linguagem da pressão, do medo, é só assim que eles ouvem, é só assim que eles obedecem. Vocês sabiam que muitos dos espíritos Exus no astral inferior, às vezes eles aparecem completamente nus com um órgão genital muito grande? Vocês sabiam disso? Sim, isso é uma forma de impor respeito, porque os espíritos primários, os espíritos pouco evoluídos, eles dão um valor à atividade sexual carnal muito forte. Então, se aparece um Exu lá de 2 metros, fortão, com um órgão genital grande, eles têm uma tendência a respeitá-lo por acharem que ele tem força, e, enfim, né, características de espíritos totalmente primários, né? Mal sabem eles que os espíritos conhecidos como querubins ou serafins, né, aparecem como criancinhas, pequenas crianças rechonchudinhas, bonitinhas, totalmente puras, mas mal sabem eles que o verdadeiro poder reside ali. Não é verdade? A verdadeira luz está ali. E essa luz, por incrível que pareça, machuca eles. Não é fazer mal a eles, mas a luz queima. Para quem conhece a história de Exu da Meia-Noite, sabe? O Exu da Meia-Noite explica para a princesa que anda ao lado dele, para a mulher dele, né? A rainha ali do império dele, quando ele ainda fazia o serviço para a não-luz na força no horário da meia-noite. Ele era um dos mais fortes, né, nos trabalhos da meia-noite, e ele diz para ela: olha, tome cuidado quando você encontrar um espírito que tem uma certa energia aqui em cima da sua cabeça, no seu chakra coronário. Por quê? Porque eles não têm mais ligações com a Terra. Eles não têm karmas. Então, se eles espalmarem a mão direita em vocês, uma luz muito forte pode vir e queimá-los. E isso pode acontecer. Por que, que um espírito de luz, como um querubim ou um serafim, faria isso no astral inferior? Ele faria isso se ele estivesse representando a justiça divina. Como ele faria isso? Ele chegaria no astral inferior durante um dos trabalhos e ele teria um mandado. O que é um mandado? Ele teria a ordem dos tribunais superiores do karma para trazer um espírito para a luz, ou ele pode, inclusive, acelerar o processo de ovoidização de um espírito. Sim. Nossa, mas isso não é algo que é da não-luz? Os espíritos da não-luz, que têm muita força mental, não transformam os outros em ovoide? Os espíritos da luz não fariam isso? Fariam sim. Fariam sim. Os tribunais da justiça do karma, às vezes, deliberam esse tipo de situação porque o espírito está se transformando em ovoide. Né? E às vezes ele chega no momento onde é irreversível o processo. Vai chegar, mas às vezes vai demorar. E ele precisa ser levado para a justiça divina, ou ele precisa ser cuidado, tratado, ou já levado para um outro planeta. Então, um espírito como esse tem autoridade para acelerar o processo de ovoidização desse espírito para levá-lo, então, à reencarnação. Percebam como não é uma maldade, mas sim justiça divina. Vai para lá. O processo de obsessão, ele tem ficado cada vez mais claro à medida que a gente observa até mesmo os noticiários. Né? É claro que os meios de comunicação eles estão corrompidos pelas forças draco-reptilianas, né, para trazer muito mais desinformação do que informação. E não existe parcialidade na informação. Muito se engana, muita ingenuidade daqueles que pensam que existe algum veículo de comunicação hoje que é imparcial. Isso não existe. Né? Nem sei se isso é possível haver, imparcialidade total, né? Então, mas isso não quer dizer que eles não tragam situações que têm acontecido no cotidiano. Se vocês pararem para perceber,
existem certas situações, né, muito absurdas que estão ganhando força, né, que estão ganhando habitualidade, né, coisas que você falaria, puxa vida, isso daria uma história de filme, na verdade, mas às vezes nem a ficção consegue chegar perto da realidade, porque afinal a ficção precisa fazer algum sentido no final, a realidade não, não é verdade? Então, o que que acontece? Processos obsessivos, principalmente de instalação de chips, aparelhos, larvas e bactérias no corpo perispiritual das pessoas. Então, isso acontece muito, tem uma obsessão que acontece muito, principalmente com as figuras públicas, seja ela a nível municipal, estadual, federal. Quando a pessoa adquire uma certa influência, né, uma grande influência entre outras pessoas, através das mídias sociais mesmo, essas pessoas são muito visadas pelos espíritos do astral inferior. Muito visadas. E é claro que a maioria delas está em sintonia com eles. Então não é difícil trazer uma obsessão complexa para eles. Como que essa obsessão é feita? Imagine que existe um político, por exemplo, ou uma figura pública, né, que é a favor, por exemplo, do aborto, ou da legalização das drogas, ou, por exemplo, de alguma política que envolva a morte, né, o desrespeito, o preconceito, a injúria, né, qualquer tipo de política antifraterna que vá prejudicar um coletivo em prol de um indivíduo. Né? Esses estão em sintonia, né, com o astral inferior. E aí é claro que os espíritos do astral inferior visam ele. Não é porque eles querem ele. Ele em si é irrelevante, mas eles querem os seguidores que estão acompanhando ele. Porque, como eu falei para vocês, os sacerdotes lá atrás, eles tinham que subir numa pedra e gritar, e bradar, e falar, né? Tanto os da luz como os das trevas. Percebam como foi a caminhada de Jesus. Né? Ele não pôde ir muito longe, não tinha recursos. Se ele tivesse encarnado hoje, ele estaria no YouTube, né? Dizendo: olha, eu sou a reencarnação de Jesus, estou trazendo um conhecimento espiritual para vocês. Claro que ia ser deboche, muitos não iam acreditar, iria acontecer a mesma coisa do passado, mas isso que iria acontecer. Então eles são muito visados. Então o que, que acontece? Existem umas bases no astral inferior com uma tecnologia avançadíssima. Eles têm nanotecnologia lá. E como eu falei para vocês no começo do vídeo, eles não dormem. Então vocês imaginam uma situação seguinte: a capacidade de concentração de um mago negro é fora do comum. Então ele tem muita força mental. Ele está ali num astral inferior, uma barulheira, né, uma vibração muito densa, né, que causaria náuseas, né, num espírito ali que mora na colônia Grande Coração, por exemplo, não conseguiria estar ali, passaria mal, precisa ter preparação, precisa ter ajuda. Não são todos os espíritos que conseguem, porque é muito denso. Né, uma barulheira, né, infernal. E ele consegue, por exemplo, abrir um livro de, sei lá, 500 páginas ou mais. Isso não é nada para eles. E ele fica assim, ó, tudo acontecendo atrás dele ali. Experimento, gente gritando, tudo que vocês possam imaginar. Os filmes de ficção não chegam perto do que é a realidade lá. Não sabem, não sabem. E ele fica ali, olhos envidraçados, nem pisca. Fica assim. Conhecimento, 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 conhecimento. O plano astral, existem colônias em Aruanda, em Grande Coração, que existem institutos que estudam, né, a tipologia, a geografia desses locais. Estudam a geografia desses locais, mas eles são muito extensos, né? Então, um pai velho, por exemplo, né? Um pai Candinho, que trabalha com esse menino aqui também, né? Nós que fazemos as expedições lá, muitos que ficaram lá nas trevas muito tempo, né? Eles mesmos não conhecem todos os ambientes, então é difícil de mapear. Então, sempre está havendo
novas descobertas, novos seres, entre aspas, mas que são seres humanos ou criaturas ali que precisam ser datadas, que precisam ser estudadas, que precisam ser pesquisadas, entende? Então não é um trabalho tão fácil como vocês imaginam. Então vocês imaginam que tem um magro negro lá, que tem um conhecimento, às vezes ele está sem reencarnar há 1000 anos, há 1500 anos, já teve espírito que nós encontramos que estava sem reencarnar há quase 2. Imagine a força mental que ele tem, porque a força telúrica vai fazendo com que as células do perispírito dele vá se desfazendo para que ele entre no útero. E para que isso seja evitado, ele precisa ter uma grande força mental, porque ele precisa evitar a reencarnação. E o corpo dele começa a virar uma gosma. Durante os trabalhos de apometria, esse menino vê. Tem muito, às vezes aparece um mago negro com campo de força, e aí você acha que é um espírito de luz, ou você acha que é até um espírito trevoso mesmo, mas com uma aparência humana, né, ou com uma capa preta, um vermelho escarlate, um roxo bem forte. E aí quando esse campo de força é desfeito, geralmente com a força de um orixá, geralmente chama-se Gunitá, por exemplo, para trazer aquele fogo para tirar tudo isso, ou a chama violeta de Saint-Germain, né, o raio violeta transmutador, muito poderoso. Aí você vê que na verdade é uma bola, uma gosma. Aquele mago negro é uma gosma, não é? Que deve ser retirado, limpo e ser tratado para reencarnar. Então eles ficam ali, vocês imaginam o conhecimento que esse espírito tem, né? E aí o que acontece? Ele vai entrar em contato mental, tudo mental, telepático, com esses influenciadores que estão em sintonia com eles. Então ele vai influenciar essa pessoa que você vê na internet, bonitinha, às vezes é um homem sarado, às vezes é uma mulher curvilínea, né, muito bonita, mas com as ideias meio esquisitas, não é? Assim que eles dormem, eles são retirados do corpo e levados ao astral inferior. Ali eles vão ser hipnotizados. Os magos negros vão passar para eles tudo o que eles têm que fazer a hora que eles voltarem para o corpo. Olha, você vai fazer isso, você vai falar isso no seu canal, você vai falar isso no seu perfil, você vai trazer um produto que faça isso, uma ideia que faça isso, você vai tentar deliberar na Câmara ou na Assembleia, ou é um projeto que vai ajudar a gente a fazer isso, vai facilitar isso. E o espírito concorda, porque ele está em sintonia, porque o mago fala para ele, olha, você vai ter dinheiro, você vai ter fama, nós iremos te ajudar, nós seremos os seus mentores, não é verdade? E eles não vão aparecer para aquela pessoa como uma gosma, eles vão aparecer como uma pessoa, como alguém que aquela pessoa admira, às vezes um grande empresário, às vezes um político que já desencarnou, entendem? Um presidente de uma grande nação, muito conhecido, que desencarnou, aparece para eles em sonho. E aí eles acordam e falam, nossa, eu estou sendo inspirado e intuído pelas forças, né, de Deus, que eles, enfim, eles imaginam todo tipo de baboseira, né? Porque não se conhecem. Ou se conhecem e não querem mudar. Então, é isso que acontece. E aí eles voltam para o corpo. E eles começam a fazer. Essa obsessão, ela vai se intensificando. Então, toda noite, desdobra e vai para lá. Desdobra e vai para lá. Com o tempo, eles começam a colocar no cérebro daquela pessoa, às vezes aqui no bulbo raquidiano, na medula, chips, né? Chips de controle. Às vezes eles começam a inserir certas substâncias do astral inferior, da subcrosta do astral inferior, como urânio, né? Dentro do cérebro perispiritual, para fazer com que a pessoa fique cada vez mais doida, fique cada vez mais o quê? Extrema. As ideias vá para um lado extremo, a ponto de ninguém poder falar nada para essa pessoa, que ela já entra em surto, que ela já começa a vida para ela se torna preto ou branco. Ou isso é preto, ou isso é branco. Ou é preto, ou é branco. Ou é preto, ou é branco. Então, assim, ela perde a capacidade de raciocínio, ela perde a capacidade de discernimento, ela perde o bom senso. Só que isso é feito em massa. Isso é feito em massa. Isso não é feito só com uma pessoa. É feito com seguidores dessa pessoa também, que está em sintonia. Então, eles têm lugares lá no astral inferior para dezenas de pessoas. Às vezes, milhares. Então eles fazem obsessão com todo mundo, porque quando todo mundo voltar para o corpo e aqueles seguidores escutarem aquele vídeo, vai ter um comando hipnótico naquele vídeo que já foi combinado lá embaixo que isso iria acontecer só para fazer com que as ideias deles fiquem ainda mais loucas.
né? Não é à toa que vocês estão observando episódios aí, seja em esportes ou no ramo empresarial, político, artístico, várias bizarrices. Bizarrices que, né, confrontam um mais simples senso de bom senso, não é? Então, vocês percebam que é algo minucioso, entendem? E o que acontece? Essas pessoas vão desencarnar, às vezes, velhinhos, né? Porque como é a última chance de muitos, e Deus é muito misericordioso, eles vão viver bastante, 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 vão viver bastante para ver o que pode salvar, o que pode melhorar, né? A situação que pode se modificar, às vezes aprende mais coisas, né? Ou não, né? Se começar a piorar muito, às vezes pode ser que desencarne mesmo. Isso vai depender, mas o fato é que esse tipo de obsessão ele está em curso. Então essas pessoas desdobram toda noite, vão para as camas, né? Eles colocam chips, eles colocam aparelhos, essas pessoas ficam doidas, né? A ponto de, eu sei lá, de repente beijar o pé de um candidato, né? Ou acampar na frente de quartéis, ficar chamando pelos extraterrestres, batendo na cabeça, passar o dia inteiro na internet procurando comentários, né, no seu adversário político ou no seu adversário de time, de futebol, de esportes e ficar puxando briga com todos. Né? O comando às vezes é para isso, para que a pessoa perca a vida dela, para ela ficar ali na internet, ali num campo de guerra. Não, 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 respondendo todo mundo. Ela fica olhando ali quem que discutiu, quem que falou mal, só para responder. E às vezes isso não é feito só no vídeo das pessoas que estão trabalhando para as trevas. Tem gente que faz isso acompanhando o trabalhador de luz. Como assim? Assim, tá assistindo um vídeo de um médium que está fazendo um trabalho legal. Tá assistindo um vídeo de um trabalhador que está fazendo um trabalho legal. Entra lá nos comentários e fica procurando quem está xingando só para responder. Ou seja, está procurando esse tipo de energia de briga, energia de raiva. Tá fanático. 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 Extremista. Extremista. Entende? E qualquer pessoa que tentar trazer uma certa ideia de bom senso, de equilíbrio, de meio, vai ser rechaçada na hora. Não, então você está trazendo uma ideia de meio, quer dizer que você está falando do 8. Eu sou do 80. Eu sou do 80. Aí isso é 8. Ah, isso é 8. Isso é 8. Ah, não, eu sou 80. Eu sou 80, sou 80, sou 80, isso é 8, isso é 8, isso é 8. Não, não rola. Então é assim, isso está se intensificando, essa polarização. Isso é uma trama das trevas. Vocês entendem? Isso está em curso. E isso é acelerado. Existem vários tipos de obsessão que eles estão fazendo, que eles estão trazendo, e nós iremos trazer aqui no canal para explicar detalhadamente. E a ideia é justamente isso: escravizar consciências. Né? Porque uma pessoa, olha que trama, né? Eles pegam uma pessoa que está buscando um conhecimento da luz, por exemplo, que está vendo ali um médium sério, que está trazendo conhecimento sério, mas por algum motivo essa pessoa está em sintonia com eles entram na mente dessa pessoa e aí ela está ali vendo o vídeo, é um vídeo bom, é um vídeo de esclarecimento, mas ela está mais preocupada em ver os comentários para ver quem está xingando, para quem está brigando, para ela ir lá. Ou seja, vampirizar aquela energia de briga, de raiva, de maledicência, de inveja, de ódio. A internet está assim. Eu desafio vocês a encontrarem um vídeo, um vídeo, que não haja esse tipo de energia nos comentários. Pelo menos um comentário e uma resposta tem. Alguém respondendo alguém com essa energia. Pelo menos tem. E pasmem, esse tipo de coisa é crime hediondo em planetas como Vênus, Júpiter. Isso não existe. Se isso existisse, se quem faz isso fosse colocado lá, essa pessoa ou essas pessoas deixariam aquelas pessoas doentes. Não pode, não dá. Entendem? Então é assim, né? Nós estamos chegando ao fim desse vídeo já, porque a bateria do menino vai acabar aqui no celular, mas nós temos muito o que trazer. Eu sou Exu do Lodo, estou trabalhando com esse menino aqui, o trabalho vai se intensificar, nós iremos trazer informações novas, muito em breve.
Algumas já vieram, outras virão, e nós iremos trazer também informações antigas, mas que na época não tiveram o devido reconhecimento, mas que agora farão mais sentido nesse período, nessa época. Então existem muitas informações que já foram trazidas, mas que na época não tiveram ali a devida atenção. E agora nós iremos trazer. Basta confiar, basta ter sintonia, deixar a espiritualidade fazer o trabalho que ela tem que fazer. Ser um instrumento eficaz, ser um instrumento honesto, respeitar, porque, como nós falamos para esse menino sempre, nós estamos entrando na casa das pessoas, nós estamos entrando na parte privada da vida das pessoas, e isso nós precisamos estar com as melhores intenções, as intenções mais honestas. Muita gente vai achar que ele está obsidiado, muita gente vai achar que ele está fascinado, muita gente vai achar que ele está mistificando, ou que ele mudou, né, porque o trabalho era de um jeito, depois o trabalho era de outro jeito, mas não se esqueçam que existe muita crendice em como um trabalho espiritual deve ser. Existe muita crendice em qual é o comportamento que um espírito que está trabalhando para a luz deve ter. E o momento agora, entendam, é de dar voz aos espíritos da luz. Então, um médium com Deus que quer fazer esse trabalho, basta ele falar para Deus: Deus, me faça um instrumento útil da sua vontade e não permita com que eu seja objeto de engano ou de manipulação. E eu possa ser o mais fidedigno possível na minha comunicação dentro das minhas limitações, que são inúmeras, mas que seja verdade. Porque o momento agora é isso. As almas que irão se credenciar para a nova era estão sedentas de verdade. Estão com água na boca de verdade. É tanta mentira, é tanta fake news, é tanta gente querendo manipular, que está dando nojo. Está dando nojo. Trabalho sério, principalmente de grupos por aí, dá para contar no dedo em algumas cidades, em alguns locais. Não tem, está difícil de achar. Grupos apométricos confiáveis, tendas de umbanda confiáveis, centros espíritas, onde a quiumbada já não tomou, né? Então a situação está bem complicada. Então, coragem, quem tem força para estar do lado da verdade. É só isso que importa. Luz é informação, luz é verdade. Luz é verdade. Luz é informação, é amor. São boas intenções, são puras intenções. E nós estamos cansados de ver gente que foi preparada até no astral superior, fazendo merda, fazendo merda. Porque acabou o tempo de fazer merda. Não é para fazer merda, é para baixar a cabeça e buscar a verdade. É para baixar a cabeça e reconhecer: olha, eu sou um espírito rebelde, eu sou doente, eu sou no planeta Terra. Só isso já deveria fazer com que o espírito acordasse. Mas está difícil. Então, o momento é de dar voz aos espíritos da verdade. Seja quem for, qualquer espírito que tiver na posição com Deus, tenha a personalidade que tiver, fale do jeito que tiver, trabalhe do jeito que trabalhar. Se tiver com Deus, nós possamos falar. Vocês entendem? Então tem vídeo que vai vir mais assim, tem vídeo que vai vir mais no amor, tem vídeo que vai vir pai velho, tem vídeo que vai vir extraterrestre, tem vídeo que vai vir pombagira, tem vídeo que vai ser só o médium mesmo, canalizado, ou vai ser só o médium, uma canalização bem fraquinha.
Porque não se engane, às vezes a canalização é fraquinha, às vezes o espírito vem e fala, olha, meu irmão, eu quero trazer uma mensagem através de você. E aí ele fala assim, tudo bem, qual mensagem você quer fazer? E o espírito diz, olha, sabe aquelas coisas que você está estudando? Isso, sim. Então eu quero falar um pouco disso, tá bom? Ah, tá bom. Então eu vou preparar aqui e a gente fala, tudo bem. Às vezes o espírito fala, tudo bem. Às vezes o espírito fala, não, o que você tem já tá bom, vamos começar. E aí durante a canalização o espírito só fala assim, ó, diga meu nome e diga que eu estou canalizado com você. Às vezes o espírito não fala mais nada. Por quê? O espírito que queria canalizar enganou o médium? Não, às vezes o que o médium está fazendo já está legal. Ele não precisa canalizar, porque o que o médium já está falando já está legal. Não precisa vir e falar. E às vezes vem e fala. E às vezes incorpora, às vezes muda a voz. Vocês entendem? A espiritualidade está tentando mostrar para vocês que não existem limites para esse tipo de coisa. Né? Porque, às vezes, quando uma pessoa tem muita intelectualidade e pouco sentir, pouca conexão com Deus, ela começa a criar regras. Regras malucas de Deus se comunica assim, Deus só pode falar assim, mentor não pode falar assim. Vocês sabem por que esse menino aqui, ele ia palestrar em alguns centros espíritas antes dele começar esse trabalho na internet. Vocês sabiam disso? Esse menino não sabia, nós estamos trazendo agora. Na programação encarnatória, ele iria começar a palestrar em alguns centros espíritas antes de começar o trabalho no canal. Mas a justiça se antecipou, as coisas estão correndo, então nós começamos logo no trabalho. Então nós íamos fazer concomitantemente, ou seja, iríamos fazer ao mesmo tempo. Mas a partir do momento em que ele colocou o rosto na internet, falando que estava canalizado com Micael, já deu problema. Tivemos uns probleminhas aqui de microfone, bateria e tudo mais, mas é isso. Acredito que hoje já tenha vindo bastante informações, o trabalho continua, temos muita coisa a dizer, muita coisa a falar. E é isso, as canalizações vão acontecer mesmo, né? Quer algumas pessoas achem que seja possível ou não, né? Se não for possível fazer o trabalho no centro espírita, não tem problema. É para isso mesmo que a gente tem a internet. O foco do trabalho, na verdade, é a internet, porque daí a gente não está limitado a um templo, nós não estamos limitados a uma igreja, nós não estamos limitados a quatro paredes, nós podemos falar para quem quiser ouvir. Claro, sem impor, sem enganar, sem mentir, na melhor das intenções, sem interesses escusos, sem querer vender nada, sem absolutamente nada. E é assim que nós seguimos, na simplicidade. Simplicidade. É assim. A forma mais fácil de entrar em contato com Deus. Na simplicidade e nas boas intenções, nas intenções puras. Né? Agora sou eu, Celso, falando mesmo, né? Hoje foi feito algumas canalizações, né? Depois eles vão me passar os nomes dos espíritos, né? Eu já sei os nomes, né? Foram alguns Exus que vieram. E eu sempre faço meditação, né? Eu não faço evangelho no lar, mas eu tenho minhas outras formas de entrar em contato com a espiritualidade, até porque evangelho no lar não é regra, é uma sugestão trazida pela doutrina espírita, existem muitas outras formas de se entrar em contato com Deus, eu tenho a minha, né? E um dos meus mentores se apresentou, é o Exu Arrancatoco, né? Junto com o pai Candinho, ele vai estar fazendo esse trabalho comigo. E ele já tinha vindo, se vocês observarem no meu canal, tem uma canalização, Caboclo, Tupinambá e Exu Arrancatoco, né? Então, na época que eles vieram para trazer as informações, eu achei que era uma coisa assim, que eles tinham vindo mais para trazer uma mensagem mesmo. Por isso que eu estava vendo eles na minha tela mental, porque foi muito nítido para mim quando veio uma falange de caboclos da natureza. E aí apareceu um espírito se apresentando como Exu, eu achei meio esquisito, aí eu fui ver, ele falou o nome dele, depois eu fui ver, ele é um Exu que se apresenta como um espírito, né, ligado aos caboclos e tudo mais, então fez todo sentido. E eu achei que eles tinham vindo só para trazer uma mensagem no meu canal e tudo certo, mas na verdade não, eles vão trabalhar junto, né, o senhor Arrancatoco vai trabalhar comigo, é um dos mentores do trabalho, disse que o trabalho vai aumentar, disse que, né, temos muito o que fazer, né? A seara é grande, né? O trabalho é grande, então nós não podemos parar.
né? E muitas coisas novas que irão surgir, né? Então, assim, tem as coisas dos livros, tem coisas que estão no espírito já, que vão eclodir na hora certa, né? Então, assim, o trabalho de apometria, eles me disseram que vai me ajudar bastante, só para eu relembrar algumas coisas. E, claro, fazer o trabalho para o bem, ajudar as pessoas, ajudar os espíritos, né? Esse é o foco principal. Mas também ter essa vivência, porque como eu estou num esquecimento muito grande da encarnação, às vezes eu acabo não lembrando de experiências, coisas que eu vivi. Então, quando eu estou ali, tendo esse contato, tal, já fica mais claro, algumas coisas já vão abrindo ainda mais para mim, né? Como eu falei para vocês, surgiu até a ideia de falar sobre nos bastidores do trabalho apométrico, né? Porque eu acho que assim dos objetivos do meu canal aqui é falar sobre a espiritualidade e mostrar como que a espiritualidade trabalha de uma maneira nua e crua, né? Sem ficar impondo limites, sem doutrina, sem dogma, sem religião, né? Não, até porque não fui criado dentro de nenhuma religião, nunca estive, né? Assim, dentro de igreja, dentro de centro, dentro de tenda, nada, né? Frequento, gosto, né? Mas não é algo que, né, serviu de base para o meu crescimento ou para a maneira como eu enxergo o mundo hoje, né? Então é isso. Quando eu vou fazer os trabalhos aqui para vocês, eu faço uma oração, eu peço para Deus, Deus, por favor, não permita com que eu seja instrumento de engano ou manipulação nem nada do tipo, mas apenas a verdade, né? E claro, emanar energia, que isso é importante também. E as coisas vão começar a eclodir, né? Até porque assim, a psicografia é legal, é muito importante, eu acho que para mim, né, ler faz toda a diferença na minha vida, até para organizar os meus pensamentos, sabe? Eu acho que o hábito de ler aumenta a nossa força mental, mas a leitura, né, a psicografia, ela não é uma regra no universo, né? Existem planetas que não têm palavra escrita, né? É tudo mental, tecnologia mental. Então eu vou dar uma palestra, vou explicar alguma coisa, às vezes não preciso nem abrir a boca. Bota uma tela aqui, faz a conexão, então eu vou pensando e já vai aparecendo as imagens tridimensionais, né, bidimensionais, entende? Então é assim, não é uma regra. Psicografia, ela é uma forma de expressar pensamentos de espíritos. Simples assim. Se eu estou fazendo uma canalização, eu estou fazendo uma psicografia. Só que é uma psicofonia. Qual é a diferença? São palavras, são ideias, né? Só que agora a gente pode fazer ao vivo, a gente pode fazer aqui, né? Na hora, corpo, enfim, todo esse trabalho, assim, em vez de ser um trabalho mais recluso, né? Escrevendo, né? Tendo o dia e horário certo ali, que o espírito venha, ele escreve, fala e tal. Então é assim, né? Acho que tem bastante informação nesse vídeo hoje aí, né? Eu não sabia quem iria vir para falar, apenas aconteceu. Eu achei que eu ia canalizar com o Osho. Ele esteve presente, mas foi muito mais o Exu do Lodo do que qualquer outro, né? Para trazer um pouco da realidade do espírito, para falar um pouco com vocês também, né? Então é isso, gente. Nós vamos ficando por aqui hoje, tá bom? Se você chegou até aqui, eu sou o Celso Reis, o canal Estudo sobre Espiritualidade. Continuaremos aí, né? E, claro, fiquem todos na paz de Deus.